Ah, nós verdadeiramente não conhecemos a Deus. Nós não conseguimos mensurar nossa mente, o nosso pensar. Ele não consegue alcançar um patamar de entender a Deus e conhecer verdadeiramente a Deus no seu todo. Deus ele é imenso, Deus ele é maior do que tudo que você possa imaginar. Só por uma noção bem rasa, Deus criou o universo. Então Deus ele é maior do que o universo. Ele habita além do universo, porque o universo, a galáxia, aquilo que nós podemos, a ciência pode estudar, não comporta a Deus, porque ele é muito maior do que isso. A galáxia ela está em expansão, né? O universo está em expansão. Ele não é infinito, ele é finito. Ele tem um fim, mas ele está sempre em movimento, está expandido. E Deus ele é maior do que tudo isso. E Deus, no seu imenso amor, depois de toda a criação, faltava ainda algo para completar a sua criação. E ele criou o homem. Num amor extremo, ele colocou a mão nessa criação e o fez à imagem e semelhança dele, para a sua glória. Tendo o homem se desviado e seguido todos aqueles caminhos que nós conhecemos do Antigo Testamento, e ele já sabia que isso iria acontecer, Deus se humilhou de tal forma. Olha o que diz a palavra no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo de forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Deus ele tem um amor por nós tão sobrenatural, que ele sendo tão imenso, tão grande, tão poderoso, ele se diminuiu por completo. Ele tirou toda a sua glória, todo o seu poder, e se diminuiu à imagem de homem, semelhante a homem. E veio como forma de homem Jesus Cristo para nos ensinar a andar no seu propósito, para nos ensinar a andar segundo a sua vontade. Ele mesmo, Deus, se humilhou e se fez obediente aos ensinamentos de Deus. E por completo ele nos salvou. Ele sofreu como homem, sentiu dor de homem, para um propósito: aquele a quem ele criou com as suas próprias mãos pudesse ser salvo. Um preço precisaria ser pago, mas assim como ele, nós temos que nos humilhar e ser obediente. E devemos nos esvaziar da nossa arrogância, prepotência, da nossa altivez, de nos achar algo merecedor. Mas temos que conhecê-lo e declará-lo, nosso único e possível Salvador, o nosso Senhor, que em toda a tua grandeza, num ato de amor, se fez homem, sofreu a morte de crucificação, ressuscitou no seu mesmo corpo glorificado e subiu aos céus, aonde ele voltou para a casa do Pai e tem preparado uma morada para todos nós, mas para todo aquele que nele crê, que confessar que ele é o único, tão grande, tão poderoso, que somente por ele podemos ser salvos. Confessá-lo como o único e possível Salvador, o único Deus Criador. Abandonar os pecados, abandonar toda a vontade da carne e seguir os caminhos dele, para que no dia preparado por ele, por Deus,
ressuscitarmos no corpo também glorificado, para habitar aonde Ele tem preparado para todos nós. Esse é o nosso Deus. Não há outro Deus igual ao Deus Criador. Não há outro Deus que fez isso por todos nós, que possa fazer isso por alguém. Somente Deus. Jesus Cristo, o único caminho. O caminho, a verdade e a vida. O único para chegarmos até aquele que nos aguarda. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Fique na paz.